Bom dia mais uma vez, pessoal. Bom, então a gente vai hoje é, avançar um pouco mais no texto do Gampo, o precioso ornamento da liberação. Em particular, a gente vem falando do antídoto contra o apego às experiências do Sansara. A gente viu a meditação primeiro sobre a natureza de insatisfatoriedade do ciclo de renascimentos do Sansara. E hoje nós vamos falar. A gente começou a falar um pouco sobre a ideia dos atos e seus resultados, Ledre Yonsu Tempa, que é o capítulo 6 do Gampopa. E hoje a gente vai desdobrá-lo um pouco mais. E, de certa forma, nesse capítulo 6 a gente esgota o que seria a ideia mais clássica dos quatro pensamentos que afastam a mente do samsara, ou as preliminares comuns, né? Que a gente fala aqui sobre a preciosa existência humana, a impermanência dos fenômenos compostos, a insatisfatoriedade do samsara e atos e seus resultados, né? Tô tendo esse cuidado de não... Eu normalmente costumava falar a lógica de causalidade do samsara, mas a gente começou a falar no domingo passado que há uma certa singularidade na ideia de karma, que é, para além da lógica de causalidade, uma intencionalidade, né? Então, a gente fala que lê, né, como sendo karma ou ação, e dre como sendo fruto. O capítulo, então, vai falar de ação e seus resultados. Então, obviamente, ele está imerso na lógica de causalidade, ao qual a gente sempre faz referência, mas ainda assim um aspecto distintivo da questão da ideia de karma, como a gente está acostumado a se referir a ela, é um componente para além da causalidade, que é a de intencionalidade, tá? A gente falou sobre um pouco sobre isso na semana passada, ah, e a gente fez uma breve reflexão sobre ah, sobre essa citação que existe logo no início do capítulo 6, falando que o universo é produzido pelo karma, é o karma que o faz aparecer, os seres são produzidos pelo karma, é ele que os diferencia, né? E aí a gente falou rapidamente sobre talvez a maneira correta de entender essa citação, quando ele fala que o universo é produzido pelo karma, numa certa distinção que o Abhidharma faz, né, entre mundo recipiente e mundo dos seres, né? O Sattva Loka e o Bhajana Loka. A Bhajana Loka como sendo o mundo recipiente, e o mundo dos seres como sendo o Sattva Loka. Ou, de uma certa forma, fazendo uma distinção entre mundo físico e mundo sansárico condicionado. A ideia é não criar uma dualidade aqui sobre essa perspectiva, sobre esse tema, porque ambos estão diretamente relacionados, como o próprio Dharma coloca, né? O mundo recipiente esse ambiente físico onde os seres estão inseridos, de certa forma, como a gente já falou, é claro que a ação kármica
ela condiciona, de certa forma, a própria, é, o próprio o próprio mundo físico, né? A, a gente não precisa ir muito longe quando a gente pensa no aquecimento global, por exemplo. Há um comportamento marcado por uma certa intencionalidade dos seres, que traz uma implicação no mundo físico. Então, há uma lógica de causalidade fundamental, que rege o mundo físico, né? A gente tem o avanço da ciência, da física e daí por diante, e é capaz de explicar fenômenos naturais, fenômenos físicos, a partir de uma lógica de causalidade, não de casuísmo e não associada, portanto, de uma racionalidade no sentido de causalidade que a gente seja capaz de explicar. É, nem tudo que se conhece do ponto de vista físico é conhecido pela ciência, e a ciência é, empírica ela se move a partir dessa perspectiva de uma busca pela explicação ah, empírica, lógica, causal dos fenômenos. Ah, então, talvez aquilo que não seja que não seja possível de se explicar por essa lógica seja fundamentalmente o motor da física, né? A razão pela qual há sempre uma busca por uma explicação que seja capaz de ser compreendida, reproduzida e daí por diante. Ah, mas o que a gente consegue entender, portanto, é uma lógica causal, que é capaz de explicar, né, o comportamento desse mundo físico e tal, mas como a gente está falando aqui do ponto de vista do Dharma, ah, esse conceito de karma, né, essa lógica de ação e resultado coloca em contato os seres que habitam esse mundo físico, na medida em que eles produzem atos movidos por uma certa intencionalidade, e isso traz uma implicação causal também no mundo físico. Então, há esse ponto de contato, mas é importante entender que quando a gente se refere aqui ao universo, a gente está trazendo esse conceito de mundo samsárico condicionado, que implica é, não só a descrição do ambiente no qual a gente experimenta a realidade, ah, do ponto de vista mais concreto, mas o componente, de certa forma, subjetivo relacionado a isso. Então, quando a gente faz essa distinção, imagina uma floresta, por exemplo. Na floresta você tem ecossistema, é, calor, umidade, ah, uma dinâmica causal operando, e que pode ser descrita de uma maneira muito objetiva, sendo uma realidade ali, digamos, um mundo recipiente que recebe ali, que abriga uma série de seres sencientes. E a maneira como esses seres sencientes experimentam essa floresta é o que a gente está se referindo aqui como esse mundo samsárico condicionado, né? Então, a floresta é um ambiente de medo, de competição, de ameaça e a forma de tranquilidade, eventualmente. É, Então, a maneira como cada ser ciente vai experimentar essa realidade, ela ela está direcionada a esse conceito ao qual a gente está se referindo aqui. E, obviamente, que uma ação intencional de um grupo de formigas que fazem um formigueiro dentro da floresta produz um impacto nesse mundo físico. Tanto vejam como esse karma coletivo da formiga, do macaco, do passarinho e daí por diante, marcado por uma intencionalidade, por exemplo, de sobreviver, de se alimentar, de se proteger e daí por diante, traz uma implicação nesse mundo físico. Mas a maneira como cada um desses seres vai experimentar essa floresta é muito particular. Uma, uma, ah, uma formiga.
andando dentro da floresta, encontrando um pequeno lago, vai encontrar um território absurdo. De repente, dentro de um lago, tem lá, na floresta, tem um peixe, e o mundo do peixe é dentro daquela água, a maneira como a onça vai beber a água naquele lago, ela vai perceber o lago como algo diferente do que seria para um inseto e daí por diante. Então, entrando em contato com essa dimensão que a gente descreve que, de certa forma, quando aqui está dizendo que o universo é produzido pelo karma, é que, de certa forma, a intencionalidade da ação dos seres sencientes, motivadas por essas ou aquelas razões, trazem uma implicação nesse universo que a gente está descrevendo aqui, que inclui nesse conceito tanto a dimensão física, esse mundo recipiente que a gente chamou de Sattva Loka, como esse mundo samsárico condicionado, a maneira como cada ser senciente experimenta essa realidade, que a gente se refere como sendo Bhajana Louca. Então, ampliando um pouco esse conceito de universo para poder abrigar esses conceitos aos quais a gente está fazendo referência aqui. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Foi mais ou menos até aqui que a gente foi é, no domingo passado. Uhum. É a página 211. 211? Página 211. Leonardo, eu queria tirar uma dúvida Sim. no domingo passado. Aham. Quando a gente começou a ver o início do capítulo 6, em que, umas vezes, nessa passagem, que ele fala do karma como ato mental. O ato mental me vem a ideia de que a ação não foi produzida ainda. Logo, eu imaginava que, não tendo produzido a ação, não gerava karma. Mas, quando eu leio aqui, me deu essa sensação de que o ato mental também geraria o karma. Quando eu leio nas preliminares comuns, é dito, não existe resultado de ato não cometido. Aí me pareceu, como a gente diria no direito, um conflito aparente de normas, né? Um dizendo uma coisa e o Gampopa dando a entender que o ato também geraria o karma, o ato mental, pensamento. E eu queria esse esclarecimento, se o pensamento em se gerar uma ação, mas essa ação não tendo sido gerada, tendo sido estancada, se o pensamento gerou karma. Então, assim, eu acho que a gente pode colocar, veja assim, ó, o texto ele fala aqui, para definir esses dois, vamos lá, ó, o Abhidharma diz ainda, o karma é designado pela impulsão mental e o seu resultado, né? Então, ah, para definir esses dois elementos, diremos que a impulsão é o ato mental e os seus efeitos, os atos físicos ou verbais. O Abhidharma precisa. A impulsão mental é o ato mental e o que ele produz é o ato físico ou verbal. Então eu diria que assim, a impulsão mental ela está muito marcada por uma perspectiva é, de causalidade e intencionalidade que marca essa ideia de karma como sendo um impulso em direção a uma determinada atitude, entendeu? De onde vem um impulso mental de eu ter a intencionalidade de regar essa planta? Talvez de um hábito e uma tendência cultivada desde muito tempo de querer cuidar das plantas. E aquilo me gera uma intencionalidade, um impulso, um engajamento. Isso por si só desencadeia uma dinâmica, uma ação voltada a um determinado objeto, e à medida em que essa intencionalidade ela se desdobra, eu na sequência me dirijo à planta e vou lá e rego ela. Eu tenho, numa situação como essa, eu diria, um amadurecimento kármico completo. O que eu quero dizer com isso? Assim, pensamentos, eles, em geral, eles implicam numa certa consequência.
o quanto cultivar um pensamento compassivo é capaz de ir aos poucos transformando a minha mente, assim, o meu estado de espírito e daí por diante. Veja que na ação mental, ela e no impulso, porque veja, uma coisa é o impulso em si, outra coisa é o pensamento. É o pensamento que surge. O impulso ele vem em decorrência de hábitos e tendências cultivados desde tempos sem princípios. Há uma formação, há algo em estado de latência que começa a se mover. Quando surge o pensamento, já há a concretização de um ato específico, que não é físico ou verbal, mas o pensamento surge. E esse pensamento, ele por si só, ele é capaz de produzir consequências. A simples aspiração de alcançar o estado de Buda, ela promove uma transformação na minha mente, entende? Mas eu diria que o processo de amadurecimento kármico ele vai tendo etapas. Então, quando a gente está falando em amadurecimento kármico, a gente fala em quatro questões fundamentais para que uma ação ela produza um resultado kármico pleno. É, em termos concretos, né? Uma ação, ela tem que ter um objeto específico para um karma ele se produzir plenamente. Ela tem que ter um objeto específico. Ela tem que ter uma estrutura mental motivadora. Então tem que ter uma emoção, um querer fazer, uma vontade, uma ação volitiva nesse sentido. Eu tenho que executar o ato e esse ato ele tem que ser consumado. Eu tenho que me engajar na ação e esse ato se consumar. Quando eu tenho essas. E uma terceira. Um terceiro aspecto que a gente coloca, assim, em termos da intensidade do ato, uma vez depois cometido o ato, qual é a minha atitude mental em relação a ele? Eu me regozijo pelo ato, eu posso me arrepender e daí por diante. Isso vai dar uma certa gradação da magnitude, digamos, desse ato, né? É, então, o exemplo que eu costumo dar a- do sujeito que vai lá no restaurante e escolhe de frutos do mar. E aí ele vai lá e na entrada do restaurante tem lá um aquário e ele pode escolher o caranguejo que ele vai querer comer. Então ele vai, ele tem a vontade, ele chegou a hora do almoço. tem um, tem um impulso aí, tem uma dinâmica. Eu almoço todo dia, tal hora, tá, não sei o que, chegou a hora do almoço, eu vou lá e é muito rápida a fração de tempo. Nesse impulso, que é uma coisa talvez física, né, da minha própria fisiologia e daí por diante, há uma dinâmica que me leva a falar, eu quero almoçar, eu vou pro restaurante. Eu vou pro restaurante, já tem ato mental, já tem impulso gerando pensamento e gerando ação física e verbal. Eu digo para minha. Eu não vou me colocar nesse exemplo. Fulano X diz para sua companheira: vamos almoçar, né? Ele bateu a fome, é uma coisa completamente fisiológica, ele se move em direção à ideia de ir para um restaurante, vai lá pegar o carro e diz: vamos lá almoçar. E chega no restaurante, tem lá o aquário na frente. Aí ele olha pro aquário e fala: nossa, hoje eu vou querer comer um siri. E eu posso escolher qual é o siri aqui. Eu tenho um objeto. Eu vou. Olha quantas ações tem aí, né? Eu vou querer comer aquele caranguejo. Eu escolho o caranguejo. E a motivação que me dá para aquilo é um pouco de fome, um pouco de apego, aí se parece carnudo e daí por diante. É, uma certa sensação de dizer eu mesmo escolho a minha comida, e aí eu vou lá, escolho o objeto, movido por uma intencionalidade, envido todos os esforços para realizar aquela ação. Então eu vou lá e pego o siri, coloco na bandeja para o cozinheiro cozinhar o siri, ou eu digo para ele, eu quero esse aqui. O desdobramento kármico é alguém vai lá e pega o siri, ou ele mesmo pegou, leva para a frigideira.
Ele assa o siri vivo, porque ele tem intencionalidade de comer o siri. Então ele envia todos os esforços para matar o siri, ele come o siri, e depois ele se regozija de ter comido aquele siri e aquilo. Veja, essa é uma ação cujo desdobramento e amadurecimento kármico ela é praticamente plena, a ação de matar um animal. Qual é a motivação? Ela é nobre, ela não é? O que caracteriza de fato essa ação? É uma ação cruel com o animal? Ou é uma ação simplesmente motivada com a intencionalidade de se alimentar e daí por diante? Eu não saberia descrever a métrica exatamente do que implica cada uma dessas intencionalidades descritas nesse ato, mas você veja que tem aí um impulso quase que fisiológico, né? Que me leva a envidar esforços em relação a um objeto específico, eu aplico todas as ações necessárias para consumar aquele fato, e o ato, no final das contas, ele é consumado, não há um arrependimento anterior e daí por diante. É, entendo que a, a formação mental, o impulso, ele já gera algum tipo de implicação causal, mas da forma como o texto está descrevendo aqui, indo para a tua pergunta, para que esse karma se consolide do ponto de vista de karma, é preciso que haja um desdobramento para além de uma mera intencionalidade. O que não significa, no entanto, que o simples ato mental, o simples impulso, ele já não implique numa lógica de causalidade, ele vai ter consequências, entende? Qual é a natureza da consequência? Em que medida vai acontecer esse amadurecimento kármico? Vai depender de todas essas etapas que vão consumar um ato kármico da maneira como ele é conceituado aqui, entendeu? Mas eu sinto uma certa dificuldade de entender até onde vai o limite daquilo que é insubstancial e daí por diante, que traz uma implicação causal e daí por diante, e que para mim ele gera uma consequência, mas o que entraria exatamente nesse conceito de karma, que seja pura e simplesmente, eu não diria só uma ação mental, mas o que seria o impulso que leva a produzir um ato mental como um pensamento, entende? Aqui há simplesmente uma dinâmica, né? E ela muito provavelmente ela vai implicar numa consequência. E eu acho que é a partir desse momento em que a gente pode enquadrar nesse conceito de karma, entendeu? Pode falar, Pedro. Fez sim, desculpa, Pedro. Fez sentido? Ainda mais como o senhor trouxe o exemplo do pensamento compassivo, porque eu estava pensando, imaginando na minha pergunta, um pensamento negativo, de uma ação perversa, uma coisa ruim. Mas quando a gente fica só na mente um pensamento compassivo, de alguma maneira percebi que aos poucos isso vai refletir no meu comportamento em algum ele, momento. ele tem uma implicação, entende? Assim, e ele já é um ato mental, ele já produz uma repercussão, ele muito provavelmente vai desdobrar numa ação física ou numa ação verbal. Então, entende que nessa lógica de causalidade e intencionalidade, não dá para eu deixar de fora um pensamento compassivo. O impulso que me leva ao pensamento compassivo é que assim, ele é parece que um in-between entre um e outro, mas ele está, de certa forma, também implicado numa sucessão causal que traz consequências. O ponto fundamental é o quanto hábitos e tendências, esse impulso natural, ele vem carregado de uma intencionalidade, ou ele vem imbuído só de uma dinâmica, de uma repetição, entende? Em que não há ainda uma intenção. Entende o ponto aqui? Eu estou repetindo um comportamento que eu nem reflito mais sobre a intencionalidade. Isso gera karma? Não gera karma? Aqui tem um ponto bem sensível, entende? O, o Buda fala de 10 ações negativas, três com
corpo, 4 com a palavra, 3 com a mente. A malevolência é uma dessas ações. Então, o que eu pergunto, não será a malevolência um karma completo? Entende? De Não amadurecimento. como um fragmentozinho carne, como um mero impulso, uma mera motivação a um karma, Não, mas um karma completo, tanto quanto os demais. sim, não tenho dúvida, porque numa ação malevolente, é, há uma ação com uma intencionalidade de produzir mal. Vamos separar a malevolência da maledicência. Se há uma ação malevolente, ela parte de uma intencionalidade de causar mal, e o engajamento numa ação qualquer que seja malevolente, ela tem um resultado kármico. É disso que você está se referindo? Eu estou falando disso, mas eu não acho que a malevolência ela dependa de uma ação posterior. Eu estou dizendo assim que às vezes a gente pode ter desejado o mal, sem necessariamente fazer uma ação, mas simplesmente desejar que a outra pessoa É. se dê É mal. que essa é a Entende? ação. Pois é o que eu estou dizendo. Isso, A mim parece que é um karma completo. O sim. simples ato de desejar. Se eu pudesse fazer, tudo bem, mas como eu não posso, eu desejo. E para mim isso já é um karma completo. Não, porque no fundo o que você está dizendo é o seguinte, assim, pensamento, ele já implica em karma, mesmo que ele não tenha uma ação física ou verbal. E o que nós estamos dizendo é que sim, porque ele em si é uma ação, mas uma ação de natureza mental, entende? Ele pode gerar uma outra consequência daí por diante, mas para a própria pessoa que cultiva uma atitude malevolente, aquilo já traz uma lógica Sim, causal, ela vem com causalidade e intencionalidade. posso dar um exemplo. No trânsito, às vezes acontece de passar uma moto muito barulhenta do meu lado. Ou uma pessoa empinando, fazendo uma gracinha. Muitas vezes eu já pensei assim, tomara que essa pessoa caia. E ponto. Para mim, a mim parece que já é um karma completo. A mim também. Você ia falar, Gabriela? Perdi a pergunta. Oh, eu vi que você levantou 2 vezes a mão. Não, quando o karma, eu tenho um conceito que diz que 97% dos nossos pensamentos, devido à ansiedade, imaginação, não acontece. Tipo, medo, anseio, violência, 97% não acontece. E nessa linha da imaginação mais fantasiosa da coisa, por si só não é um karma, né? Mais ou menos a mesma dúvida que o Wagner teve. Não, assim, eu diria Porque hoje medos, é, é, eventualmente projeções mentais e daí por diante, que são muito mais condicionadas por. Veja, há uma lógica, que eu quero dizer, há uma lógica de causalidade, por exemplo, num medo ou numa projeção mental que você eventualmente tenha. Causas e condições anteriores fazem com que você, ao andar na rua, à noite, num bairro ermo, tenha medo. E fantasia e passe pela sua cabeça eventualmente a possibilidade de alguém te assaltar e daí por diante. Eu não diria que nesse caso há uma intencionalidade que implicaria num karma para você, entendeu? É muito mais um hábito e uma tendência que faz com que uma projeção mental, uma fantasia surja na sua cabeça. Você gerou um karma com isso? Não. Tem uma lógica causal aí. O que você faz dessa ação depois, entendeu? Isso pode gerar uma consequência. Aliás, pode gerar um karma, né? É, do ponto de vista ah, do teu estado mental,
Eu diria que isso tem muito mais a ver com veja assim, há uma, de novo, há uma lógica causal acontecendo aqui, que faz com que atualmente seja, numa situação como essa, perturbada por várias projeções mentais, medos, expectativas e daí por diante. Tem uma lógica causa, não é sem causa isso, entende? O que eu vou fazer dessas ações e de que maneira isso vai moldando o meu modo de ser, entendeu? É que eu acho que aqui a gente tem um aspecto kármico propriamente dito. Então, é, se isso vai ou não de fato acontecer, aquilo que você imaginou, muitas vezes está fora da tua governabilidade. O que você faz daquilo que povoa a tua mente pode ou não ter uma implicação kármica, dependendo da magnitude daquela experiência, que no início é uma experiência mental, entendeu? Lembrei da pergunta, tem a ver com isso que o senhor estava falando agora, do que a gente faz com o que surge na nossa mente, né? Pensando, eu não tenho muita clareza ainda, mas pensando nessas quatro etapas para que o karma amadureça, né? Então, tem uma ação que se concretiza, acho que nas etapas finais, né? Tem uma ação que se concretiza e você se regozija do ato, né? Não sei se estou certo. Eu pesquisei antes, a questão de se regozijar do ato ou se arrepender, ela não está diretamente relacionada à caracterização do amadurecimento kármico em si, mas a magnitude, a densidade desse ato ou não, entendeu? Sim. Se eu piso numa formiga sem querer e me arrependo e falo, entende? Assim, Sim. tem karma, tem uma consequência e daí por diante, mas a intencionalidade que eu tinha não era uma intencionalidade de matar, eu estava querendo me mover andando e sem querer eu pisei na formiga, entendeu? Sim. O tamanho da consequência dessa ação vai ser diferente de eu simplesmente pegar lá a minha lupa, meio-dia, e fico em cima da formiga, assando a formiga. Para criança fazia muito isso, eu ficava assim, putz, eu não gostava muito disso. Mas eu já estourei bombinha em formigueiro. Olha que motivo torpe. Quando eu era criança, eu ia lá e bum, estourava uma bombinha. Karma, Sim. entendeu? E quando o formigueiro estourava, eu, criança, dava risada. Sim, como eu vou fazer para lidar com as consequências desse ato? É o meu karma. Sim. Aí eu fico pensando na dimensão mental, nos atos mentais, né? Assim, essa transposição ainda ocorre, né? Mas nesse sentido do que está disponível, né? Nessa fase final, vamos dizer, do karma se estabelecer em todas as suas qualidades e magnitudes, né? Assim que me surge um pensamento negativo e no que está disponível para mim, para, de certa forma, neutralizar o máximo possível esse karma negativo que surge, né? Então, se me surge um pensamento de malevolência, por exemplo, né? De reconhecer, por exemplo, a falta de peso naquele pensamento para em si me mover, né? Ou tentar, de certa forma, neutralizar aquele conteúdo, né? Por mais... É isso. O que você está falando é como desenvolver habilidades de autorregulação em relação a hábitos e tendências cultivados. Veja, no exemplo do Pedro, passa o motoqueiro, ele, sim, porque de hábitos e tendências ele cultivou, surge o pensamento dele, tomara que caia. Mas se no momento em que surge esse pensamento, ele se identifica e fala, tomara que caia. Ele não jogou o carro em cima, mas ele ganha a tonalidade afetiva daquele pensamento, entende? Aquilo gera, porque essa intencionalidade ela é ocupada pelo Pedro nesse momento, entendeu? Ele de fato, ele não vai fazer nada, mas esse pensamento que surge e que às vezes é um impulso que ele não tem muito controle, em que ele poderia olhar para o pensamento e deixar o pensamento seguir,
E não ganhar a tonalidade afetiva. Esse é um termo que o Lama Trilê sempre usa. Não ganhar a tonalidade afetiva daquele pensamento. É o que vai marcar, de fato, a consumação de um ato, de um hábito e uma tendência. De uma formação mental que surge, eu vou lá e me identifico com ela. E fico com essa intenção. Tomara que caia. Eu me torno esse pensamento, de certa forma, entendeu? Isso traz uma implicação. Outra coisa é, um cara me fecha no trânsito, eu percebo a raiva surgindo, mas o que que eu faço? Eu olho para a raiva e reconheço a natureza da raiva. Ou eu olho para esse sentimento de raiva, percebo que estou vindo raiva, falo, mas esse cara deve estar apressado. Eu já tive que levar o meu filho para a escola, ele ia chegar atrasado e eu já fechei pessoas também. Eu entendo essa fechada que o cara me deu. Entende? Eu pego a situação de hábitos e tendências que eu cultivei, onde naturalmente me surge uma raiva. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte: as emoções em si, elas não têm uma natureza intrínseca boa ou ruim. Elas são emoções. O que eu faço delas é que torna uma emoção perturbadora ruim ou que torna uma oportunidade para praticar o Dharma, entende? É muito... Nós estamos aqui clicando na fração de segundos, entendeu? Mas é esse o ponto, entendeu? Se eu me congelo no sentimento, na postura malevolente de aspirar o mal do outro, aquilo, porque eu vejo a pessoa empinando, aquilo me incomoda, do incômodo eu posso olhar e falar, tá, mas eu posso falar, tomara que caia. Veio um impulso, eu me vesti daquele impulso e tive uma ação mental de malevolência. Eu quero que essa pessoa caia. Isso tem uma implicação. Isso vai transformando o meu modo de ser. Mas se eu pego a oportunidade. Que essa é a possibilidade que o Buda traz da possibilidade de transcender as experiências de sofrimento. Senão já estava tudo dado, concorda? Senão a realidade é essa mesma, a gente continua repetindo, não tem possibilidade de sair do samsara. Mas se por hábitos e tendências eu me deparo diante de uma realidade e eu aproveito essa realidade que seja mental, física, verbal e transformo ela. Primeiro, rejeito ela, uma perspectiva mais theravada. Transformo ela, uma perspectiva mais mahayana, ou reconheço a natureza dela. Essa é a maneira de ir purificando o karma, ou de acumulando mérito, ou de transformando o meu olhar para a realidade para reconhecer que a natureza pura de toda essa dinâmica impermanente, ela sempre esteve, entendeu? Mas eu me deixo levar por uma lógica de dualidade, eu olho, me incomodo, sem reconhecer o que de fato está acontecendo naquele momento. Então, existe essa possibilidade mesmo, Gabriela, e é isso que a gente tenta desenvolver. A possibilidade de descondicionar determinados hábitos e tendências por uma lógica dualista e perceber aquilo por aquilo que eles de fato são. Entende? Tudo bem? Tudo bem, gente? Muita viagem aqui ou não? Eu acho que é tão difícil a gente pensar sobre isso assim, só no âmbito dos pensamentos, né, Lana? Porque se você já se ativou fisiologicamente na hora que alguém te cortou, um pensamento seu só de solta não vai, é muito mais sólido a tua ativação fisiológica do que aquele pensamento sutil ali. Mas Então, assim, não sei se faz sentido, mas o que me chega assim, é tão fundamental que a gente trabalhe, na verdade, recursos de regulação fisiológica, porque é isso que vai te ajudar a você conseguir parear com os pensamentos de lucidez e aí sim se regular. Não, ó, eu vou te dar um exemplo que dialoga exatamente com. Não é um exemplo, é um relato que dialoga exatamente com isso. Por exemplo, quando fizeram as pesquisas neurocientíficas com Mingyur Rinpoche, ou com Matie Ricard, ou com outros praticantes, aí, pessoas convencionais, o que se via? Quando eles entravam no aparelho de ressonância magnética para ver o comportamento
fisiológico, cerebral deles, quando eles eram ativados no sistema nervoso autônomo, no modo sobrevivência, então eles entram num aparelho de ressonância magnética, e aí, com o fone de ouvido, e eles estão lá dentro, de repente soltam um grito de uma criança gritando, ou de um tiro, e daí por diante. Eles vão olhar o comportamento de todo o cérebro deles e tal. Todos, inclusive o do Mingyur Rinpoche, acionam um sistema nervoso autônomo Funciona. em modo de sobrevivência. A questão que existe é em quanto tempo o cérebro do Mingyur Rinpoche volta para o normal e o quanto eu fico ativado. E é disso que nós estamos discutindo aqui. Mesmo para o Mingyur Rinpoche, do ponto de vista fisiológico, quando que foi considerado a pessoa mais feliz do mundo, assim, o Maciej Ricard, que foi considerado a pessoa mais feliz do mundo, os níveis dele, né, assim, de estados de felicidade e tal, sim, bateram recordes. Mas só que o do Mingyur Rinpoche, tipo, quebrou a máquina. Assim, não tinha como explicar aquilo, entendeu? Então nós estamos falando de alguém que está no estado meditativo e vem o gatilho. E o gatilho aciona o meu sistema nervoso autônomo, o meu modo sobrevivência. Eu vou acionar o meu sistema nervoso simpático. Não tem negociação. Ele é um sistema autônomo porque ele se autorregula. Eu não tenho que dar um comando para o meu coração dizer bate aí porque senão eu morro. Eu não tenho que acordar e falar respira aí porque o meu sistema nervoso autônomo ele regula o meu corpo, ele regula o meu organismo e tal. Então, no momento em que há um gatilho, há uma resposta natural e não é única e exclusivamente os recursos, pelo menos num certo estágio, que vão ser de autorregulação e tal, que é o que você estava dizendo, eu tenho que trabalhar no campo fisiológico, que vão dar conta dessa resposta automática do meu organismo. Então, Vai vir, exatamente. ela vai vir. Então, ela vem para o Mingyur Rinpoche e ela vem para mim. Só que o Mingyur Rinpoche, ele aciona o sistema nervoso autônomo dele porque é uma reação natural de ameaça, né? Mas rápido ele reconhece a natureza da realidade e ele volta para um equilíbrio homeostático. A gente demora muito mais tempo. O que eu quero dizer com isso? O Mingyur Rinpoche, ele é um Bodhisattva. Para mim, Mingyur Rinpoche é um Bodhisattva. Eu não sei se ele é de primeira terra, de segunda terra, que boom que ele alcançou, mas para mim ele é um ser de realização que já alcançou um nível de realização que o coloca na condição de um Bodhisattva. Posso estar enganado, mas essa é a minha visão. Ele ainda é um Bodhisattva. Sim, exatamente. Qual que é o ponto? Assim, só para concluir, assim, como seria para um Buda? Para um Buda, entende? Porque esse é o ponto. Assim, nós estamos olhando o comportamento de um cérebro de um Bodhisattva, alguém que já está num nível extremamente avançado, mas que ainda é condicionado por um corpo que tem uma reação fisiológica. Por mais que ele se reequilibre rapidamente, ele não está ali. O corpo dele ainda responde dessa forma, de uma maneira muito mais rápida e muito diferente do que a nossa, ele se restabelece. E o que seria colocar o Buda Shakyamuni numa máquina de ressonância magnética? Isso, entende? Esse é o ponto fundamental, porque a gente pega uma referência como essa e fala, é possível se autorregular, porque a diferença da resposta fisiológica do Mingyur Rinpoche é diferente da minha. Vamos apostar nesse caminho de autorregulação. A ciência, os praticantes contemplativos estão juntos nessa. E ele aponta para uma perspectiva que é o caminho que o Buda ensina, onde funciona de outro jeito. A gente pensar nisso, então. É. Porque senão você fica se cobrando que um pensamento seu devia resolver tudo e não vai conseguir Não resolver. vai dar Porque conta. tem que dar o tempo dessa onda de ativação baixar. Exato. Então, só isso, assim. Porque senão fica parecendo, não, então é só eu tendo pensamento contrário. Que ele contrapõe. Por que está funcionando comigo? Eu tenho um problema. Não, exato. Entende? Não. O que a gente tem que colocar isso assim, como possibilidade, como um dos recursos, como uma perspectiva de um treinamento, porque
as experiências mostram que isso traz um resultado, mas é entender que um condicionamento kármico, né, hábitos e tendências cultivados ao longo de muito tempo, vão mobilizar uma resposta que está muito além da minha capacidade cognitiva de simplesmente puxar um pensamento aqui e fazer um contraponto, entende? É muito rápido isso. Mas então, como é que a gente trabalha? Assim, fundamentalmente, como eu vou gerando a possibilidade de autorregulação? Primeiro acalmando minha mente, assim. Porque num estado, quando eu entro num estado contemplativo, o tipo de resposta que eu tenho passa a ser diferente se eu estou totalmente condicionado dos meus pensamentos e daí por diante. E aí eu vou desenvolvendo habilidades para encontrar respostas para esse tipo de reação condicionada e aos poucos, de novo, desculpa a redundância, e descondicionando uma maneira de ser. Descondicionando no sentido, mudando uma maneira quase que automática de reagir a gatilhos e que me fazem prender nessa experiência de realidade, de desejo, de raiva, de apego, de ciúme, de inveja e daí por diante. Não, dá licença, Laura. É que, ouvindo a Lívia, né, eu lembrei também de um outro aspecto do ensinamento que está mais relacionado no caminho óbvio, que é o do esforço correto. Então, dentro do esforço correto, tem 4 esforços corretos, né, que é não deixar com que ações, pensamentos negativos surjam, né, eliminar ou abandonar os que já surgiram, estimular os bons pensamentos a surgir e manter os bons que já surgiram. Então, assim, não é uma coisa, não é assim apenas gerar um pensamento positivo que a coisa vai se resolver. Tem um esforço. Eu vejo assim, por exemplo, no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, às vezes eu tenho que fazer um esforço para ficar calado por um tempo, um dia, 2 dias, ali num estado meio negativo, mas eu faço um esforço para ficar calado. Até aquele negócio cessar, né? E depois meio que volta ao normal, mas tem um esforço envolvido nisso. Que é o que você está dizendo, que precede um pensamento deliberado para contrapor. É Não simplesmente uma é, ação de não fazer, né? não adianta ficar pensando só se eu pensar minha mulher é maravilhosa, como ela me faz bem, eu a amo e tal, tudo bem, eu posso gerar pensamentos contrários, né? O pensamento de raiva, mas não funciona assim tão fácil. Tem um esforço ali dedicado, entendeu? Que a gente Ah, tem que fazer. é, Faz parte do treinamento também esse esforço. exato. Eu vejo assim, É, sabe? Vejo isso. e que eu acho, assim, e nesse esforço é uma ação ativa passiva, né? É um esforço em não ceder aos impulsos, é perceber tudo aquilo que gera numa situação vulgar e o máximo possível tentar observar e daí por diante. São formas, né, assim, de lidar antes mesmo de querer trazer um pensamento que às vezes simplesmente o pensamento não vai vir do tipo, ele me fechou porque ele foi buscar o filho na escola, tipo, primeiro para simplesmente faça um esforço de se conter a uma reatividade. Observa, entendeu? São várias formas da gente ir aos poucos e tentando se descondicionar de uma maneira de agir. Porque veja assim, esse organismo ele se constrói numa lógica de autopreservação e de sobrevivência. Então, você tem de um lado um sistema nervoso que está lutando para você continuar vivo, assim, entendeu? E o problema que a gente enfrenta é quando essa reatividade que eu tenho, ela ganha um caráter crônico de autodefesa, quando são situações que eventualmente nem são reais, né? Que é aquele. O Jaime falou, os 97% que nunca acontece. Exato. Não, assim, eu tenho um livro, já me chama um cara, uma pessoa que chama Robert Sapolsky, e ele escreveu assim, por que que as zebras não têm úlcera? E ele vai mostrando que essa complexidade que a nossa estrutura mental tem, ela às vezes joga contra e joga a favor, assim, né? É, se eu tiver uma zebra aqui e aparecer um leão, a zebra, o sistema nervoso autônomo dela vai mandar um comando, corre.
e a zebra vai sair correndo. Só que no dia seguinte, a zebra pode passar aqui no mesmo dia, ela não vai ficar pirando. Será que o leão tá aqui? Será que ele veio, não veio? Porque o cérebro dela, o neocórtex frontal da zebra, ele é mais simples e toda essa capacidade que a gente tem de calcular, de planejar, de projetar, num certo sentido, a estrutura da zebra é mais simples. Então ela não vai desenvolver uma úlcera, que ele vai dizer, porque ela não vai ficar num estado ativado, pensando, mas o leão veio aqui ontem. O ser humano às vezes não, assim, né? Então, todos esses 97%, que é a maneira como a gente se desenvolve numa lógica de sobrevivência, faz com que eu tenha várias projeções, expectativas, medos e daí por diante, que eventualmente nem vão se concretizar, mas eles trazem uma implicação no meu modo de ser, na minha saúde e daí por diante. Então, quadros de ansiedade, depressão, fobia e daí por diante, às vezes estão associados a uma estrutura mental que é muito mais complexa e ela entra num modo de funcionamento que é autodestrutivo. Como eu faço para estar diante da realidade e lidar com ela tal como ela é? E não entrar na onda de pensamentos e projeções que me fazem agir, me comportar de uma determinada forma, desconectada muitas das vezes da própria realidade. O que tem de real aqui? E como eu faço para conhecer então essa realidade tal como ela é? O caminho do Sr. Buda é sabedoria, calma mental, meditação analítica e daí por diante desenvolver a sabedoria como uma maneira de você aos poucos ir conhecendo a realidade tal como ela é. Tudo bem, gente? Bom, a gente falou aqui de todas essas questões que eu acho que são importantes do ponto de vista do capítulo de ações, atos e seus efeitos. E aqui o Gampopa, ó, o texto Lanrim, o Patrulho Rinpoche vai colocar da mesma forma, ele vai descrever então é, essa lógica a partir dos atos e seus efeitos, Lê e Drê, né? É a partir dos atos que são negativos, os atos que são positivos e os atos que são imutáveis, ele coloca, né? Então ele coloca a perspectiva de 10 ações virtuosas ou 10 ações positivas, 3 com o corpo, 4 com a palavra e 3 com a mente, é, que seriam os atos negativos, e depois quais seriam as ações positivas. O que é importante colocar aqui, gente? A gente não pode perder de perspectiva que esse é um capítulo que apresenta o antídoto contra o apego às experiências do Sansara. Ele por si só, no entanto, ele não é o caminho para se alcançar a budeidade. Então a gente não deve enxergar as ações positivas ou negativas como sendo a conduta que por si só me leva ao estado de Buda. Isso é uma coisa importante da gente entender. Elas vão criar, quando o Gampopa vai apresentar aqui as ações positivas, elas são causas de renascimento extremamente favoráveis. Mas elas por si só, as ações positivas, não implicam no despertar. Elas no máximo, não vou colocar nesse termo, mas elas estão mais relacionadas àquela lógica que a gente tem de acumulação de mérito. Mas é preciso também acumular sabedoria, né? Então, o que eu quero colocar nessa perspectiva antes de entrar nessa lógica dos atos, com 3 com o corpo, com a palavra e 3 com a mente, assim. É, entender que esse capítulo ele não trata de um código de moral, de uma lógica de moralidade, como se fossem os 10 mandamentos, as 10 ações que eu tenho que praticar, e como se houvesse uma matemática que levasse alguém para o céu ou para o inferno e daí por diante. Não é disso. Não vamos olhar esse capítulo como sendo um capítulo com um código da moral budista, entendeu? Não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui de uma lógica de. Né, o capítulo fala aqui, ó, a responsabilidade sobre o seu próprio karma, na página 220. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de autorresponsabilidade, assim. Eu experimento uma realidade em função
dos atos que eu cometo, assim, né? O mundo samsara condicionado, como a gente falou, ele está diretamente relacionado a uma lógica de ação e resultado. E não uma lógica de punição por aquilo que eu faço ou não faço. Eu sou livre para fazer aquilo que eu fizer. Não tem ninguém para me punir. A questão fundamental é saber, eu colho os frutos dos meus atos. E não precisa ter uma grande administração lá no plano astral, com máquina de escrever, fazendo contas e vendo, você fez mais disso, daquilo, daquilo. Não, assim, é tão simples quanto a gente está descrevendo, assim, quanto mais condicionada é a minha ação no mundo por emoções perturbadoras, medos, expectativas, receios, projeções mentais e daí por diante, mais aquilo vai gerando uma experiência de realidade mais ou menos infernal, mais ou menos saudável e daí por diante, por uma lógica causal. E do ponto de vista kármico, ainda marcada por um certo nível de intencionalidade. A questão da intencionalidade, eu vou trazer vários conceitos aqui que falam dessa, desse capítulo aqui, sem entrar propriamente nas 10 ações virtuosas e as 10 ações não virtuosas hoje, porque senão ficaria muito atropelado. Mas essa questão da intencionalidade, ela está diretamente relacionada a uma questão central, que é a questão da motivação. É, uma ação que pareça ser negativa, como sendo violenta, se ela estiver marcada por uma intencionalidade, por uma motivação correta, ela pode ser entendida como uma ação virtuosa. O Buda, o livro que o Patrão Rinpoche traz exemplos claros em relação a isso. Não sei se é o Patru ou o próprio Gampopa, que é o próprio exemplo da vida do Buda, uma vida pretérita, anterior, né? Ele vai dizer que, ó, a intenção e o ato. Entre todos os fatores que fazem que um ato, bom ou mal, produza um karma é, escuro ou claro, grave ou benigno, estou na página 243. A intenção e o ato. Entre todos os fatores que fazem que um ato, bom ou mal, produza um karma claro ou escuro, grave ou benigno, somente a intenção importa. Tomemos a imagem seguinte: se a raiz de uma árvore é medicinal ou venenosa, o tronco e as folhas também o serão. Não é possível que folhas medicinais cresçam sobre raízes venenosas. Se nossa intenção não é perfeitamente pura e provém de apego ou de ódio, o que realizamos, mesmo aparentemente benéfico, é de fato nefasto. Em contrapartida, com uma intenção pura, mesmo os atos que têm um aspecto mau serão em realidade benéficos. Para não complexizar muito, imagina um médico numa sala de operação com um pequeno bisturi na mão. Ele vai abrir o corpo de uma pessoa, como se fosse uma faca abrindo um. Mas qual é a intencionalidade de um médico quando está numa cirurgia? Ele vai abrir o corpo da pessoa para fazer uma cirurgia, para salvar aquela pessoa. Entende? É, qual é um médico que tem que pode prescrever um determinado medicamento, mas ele tem uma intencionalidade de prejudicar aquele paciente. Por mais que a conduta da medicina e o medicamento aparentemente receitar um medicamento seja uma ação benéfica, se a intencionalidade dele é prejudicar aquele paciente, porque ele pode ter uma motivação ruim, aquele ato que aparentemente é um ato benéfico, ele é um ato ruim. O que fundamentalmente importa aqui é a questão da motivação dos atos, né? Tem três aspectos fundamentais: a motivação, a intensidade e o destinatário do ato. Então, todos esses elementos vão dar, de fato, a conformação do desdobramento que aquilo vai gerar. Não sob o ponto de vista da categoria de ser bom ou ruim,
é importante a gente começar a pensar fora dessa lógica de dualidade, mas de entender se uma determinada ação ela é conducente às circunstâncias e condições mais favoráveis para você praticar, para você conhecer a realidade tal como ela é, entende? Não só do ponto de vista da felicidade mundana ou do sofrimento, porque o texto, por vezes, fala ações negativas geram sofrimento, ações positivas geram felicidade, daí por diante. Mas saindo de uma lógica moral relacionada a esse capítulo, é importante muito mais entender se a minha ação, movida por uma intencionalidade correta, num certo sentido, correta, de novo, desidratado de um juízo de valor, mas correta sob a perspectiva de um caminho, de um método que busca fundamentalmente ir criando condições mais favoráveis para você conhecer a realidade tal como ela é. Porque o Buda vai descrever que a causa do sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, ou é a ignorância. Quais são as minhas ações dotadas de uma certa intencionalidade que vão produzir resultados, criando condições não mais felizes ou mais tristes, mas mais favoráveis ou mais desfavoráveis para eu poder ser capaz de enxergar a realidade tal como ela é. Entende? E isso tá e assim, para eu entender essa eu quero dissolver a ideia de uma natureza intrínseca de um ato ser bom ou ruim, entende? Porque senão eu estou numa dualidade aqui. Eu estou querendo colocar o ato sob a perspectiva de uma intencionalidade que gera um resultado que torna a minha mente mais calma. E com a mente mais calma, eu enxergo a realidade tal como ela é. Entende? E aí eu saio dessa lógica de dualidade. Para entender isso, eu preciso levar em consideração motivação, intensidade e destinatário do ato. Não posso contar um caso, assim, que Uhum. comigo? Há um tempo atrás, eu estava com uma dificuldade com um familiar específico, muito, é, de certa forma, preocupada, assim, porque eu via esse familiar muito perturbado mentalmente por comportamentos que estava tendo, assim, de vídeos que assistia, coisas que poderiam ser modificadas no comportamento e que eu via o sofrimento que estava gerando para aquela pessoa e me via, assim, muito sem o que fazer, assim, vendo a pessoa se perder, assim, de certa forma. E aí, eu fui perguntar para o Jean Potier. Uhum. Rinpoche, tá acontecendo isso, né? E para que eu consiga chegar nessa pessoa, assim, e realmente, para que eu possa modificar o comportamento dessa pessoa, eu acho que eu vou ter que botar muita energia, eu vou ter que ser, de certa forma, agressiva para conseguir modificar a forma que ela está se conduzindo, né? E o Andy Rinpoche falou, você está me perguntando como demonstrar, aí ele falou, tough love, né? E aí ele foi dando, né, conselhos, assim, ensinamentos sobre como lidar com essa situação, né? E é um pouco nesse sentido, né? Poxa, o que eu veria como um ato negativo, né? Caramba, eu vou ter que levantar a voz, assim, para essa pessoa, né? Eu vou ter que... E ele não, né? E foi dizendo, assim, com a motivação correta de como eu me colocar naquela situação. Aham. E é isso, assim, É. tough love, né? Não, aí, gente, o que tem de tough love aí no caminho do Dharma, na relação de parentalidade, pais, filhos e daí por diante, às vezes passar a mão na cabeça ou tentar ir de um jeito, às vezes não resolve. Assim. Qual é o fundamental nesse ponto? É você ter a sabedoria suficiente para entender agora é o momento do tough love, agora é o momento do acolhimento e daí por diante. Isso não é uma coisa simples de se fazer assim. Portanto, essas duas coisas andam juntas, sabe? De que maneira eu sou capaz de, movido por uma sabedoria,
expressar uma compaixão que seja amorosa, generosa, e uma compaixão que às vezes é irada. Gente, olha o Mahakala ali. Sim, é um protetor de sabedoria, entendeu? E ele vem com tudo pra cima. Quantas vezes eu já vi grandes lamas, os próprios lamas aqui do KPG, Lama Trinlê, Lama Sonan, quando precisa ser firme, assim, e bancar. Porque assim, um praticante de verdade, ele não está preocupado com como as pessoas vão enxergar ele, se vão julgar ele bravo ou feliz. Ele vai fazer o que tem que fazer. E ele não está negociando com uma imagem que ele quer que as pessoas tenham de si, entendeu? Ele, ele não negocia com a motivação de um bodhisattva, entendeu? Se é para dar um presta atenção e essa pessoa entender e eu precisar, eu o caso a história que eu ia contar aqui é uma vida precedente do Buda em que ele mata o capitão de um navio porque ele percebe, ó, é por essa razão que existem momentos onde os bodhisattvas, os filhos dos vencedores, são autorizados a cometer realmente os 7 atos nocivos do corpo, da palavra, mas tendo seus pensamentos puros, sem o menor desejo egoísta. Se temos, por exemplo, a história do capitão de grande coração que matou o homem negro de Javeline, e aquela do jovem Brahmani Girotirasa que rompeu seu voto de castidade com uma mulher igualmente filha de um Brahmane. Ora, nosso instrutor, portanto, em uma vida precedente, está falando do Buda Shakyamuni, havia sido o capitão de grande coração. Ele ia partir para o mar com 500 mercadores, quando no caminho um bandido malfeitor de nome Homem Negro de Javeline veio com a intenção de matá-los. O capitão pensou que se um só homem tiraria a vida de 500 pessoas que eram bodhisattvas definitivos, passaria um número incalculável de capas nos infernos. Tomado por uma imensa piedade, decidiu que não havia outra solução além de matá-lo e se deixou ser condenado por sua vez. Ora, colocando em execução seu magnânimo pensamento, adquiriu 70.000 kalpas de mérito. Aparentemente, o ato era nocivo. O Bodhisattva havia cometido um homicídio verdadeiro. Em realidade, o ato era poderosamente benéfico, uma vez que, sem o menor desejo pessoal, havia no imediato salvado a vida de 500 mercadores e utilmente poupado o sofrimento do inferno do homem negro de Javeline. E ele fez. Significa que essa ação do Buda não gerou consequências? Gerou. Tem uma lógica de causalidade. Como ele vai experimentar a consequência desse ato é a questão. E a motivação que imprimiu a ação, a força desse ato, é um determinante fundamental, entende? Então, às vezes, o que podem parecer situações contraditórias estão diretamente atreladas a uma motivação que às vezes a gente não é capaz de reconhecer. Então, isso é extremamente importante. Como? E aí isso liga com o capítulo do amigo virtuoso. Como aos poucos entrar em contato com a verdadeira motivação do outro. Para entender a intencionalidade, saber, mas de fato isso foi uma ação benéfica ou não? Estudo, reflexão e prática. Tempo. Para eu de fato entender. Essa pessoa matou a outra. Esse lama agiu dessa ou daquela maneira. Esse pai agiu dessa ou daquela maneira. Foi abuso ou foi uma boa intenção? E tá, para a gente cravar, leva tempo, gente. Porque não se entende o terreno sensível que nós estamos pisando aqui. Como enxergar de fato a intencionalidade das pessoas? O Anti-Rinpoche rápido percebeu a tua intencionalidade e ele foi capaz de te dizer aqui é o momento de um tough love. Nem sempre na vida a gente tem essas condições, entende? No mundo real, às vezes a gente não sabe. Isso é uma ação abusiva ou isso é uma ação compassiva? Calma, serenidade, sabedoria. Para você de fato se sentir seguro com a ação de uma outra pessoa,
na perspectiva do budismo, do caminho, estuda, reflete, pratica, e aos poucos você vai desenvolvendo a sabedoria para entender e se entregar numa relação, num convívio, num caminho, e daí por diante. É só um, um lembrete para dizer a motivação é fundamental, mas ela tem que ser verdadeira. E para se saber se essa motivação é verdadeira, nem sempre é tão fácil. É preciso cautela, é preciso serenidade, sabedoria. Tá bom? Aloysio? Bem, você falou da intencionalidade e foi um assunto que, vamos dizer, mexe comigo, com todo mundo. Aí, nesse ponto, você falou conhecer a intencionalidade da outra pessoa. Nós já temos dificuldade de entender a nossa intencionalidade, porque ela já está manchada pelo karma e por hábitos e condições que nós nem conhecemos. Sim. Então, conhecer a intencionalidade do outro já é um passo já muito avançado. É isso que eu quero. Exato. Concordo. Por isso que a gente não deve se precipitar na relação aluno-professor, numa relação pessoal, de amizade, de casamento e daí por diante. A gente tem que dar os passos com muita serenidade para entender de fato quais são as minhas próprias intencionalidades e numa relação com um outro também aos poucos ir compreendendo a intencionalidade do outro. Como eu vou perceber isso? Por meio dos gestos, do tempo, do olhar e daí por diante, para que aos poucos eu vá me entregando numa relação. Não tenham pressa, porque leva tempo. Olha, eu vejo também o seguinte: a nossa intencionalidade já contamina a percepção da intencionalidade da outra pessoa. Eu acho que tem eu concordo, assim, com certeza há uma lógica de interdependência aí. Dependendo da minha intencionalidade, eu enxergo no outro aquilo que eu quero, né? Então tem que ter isso. Não dá para dissociar essas coisas. Mas não, mas numa relação, não olhe só para a sua própria intencionalidade e desconsidere a intencionalidade do outro, entende? Essas coisas andam juntas. Há uma interdependência entre elas. É isso que eu quero dizer. Tudo bem? Vamos fazer então a nossa dedicatória e a gente retoma, gente, esse texto então. Nós estamos em agosto, e a gente retoma a partir do capítulo dos Atos e Resultados para fechar esse capítulo sexto e aí entrar na no terceiro antídoto contra a terceira forma de apego, são as experiências de felicidade, bem-estar para si próprio, que é a meditação sobre o amor-bondade, tá bom? Mas isso a gente vê em agosto. Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.